Óbvio. Ok, 20 horas, como previmos, estamos aguardando aos colegas que tenham dúvidas para que nós as esclareçamos. 20 horas, dia 2 de setembro de 2015, às vésperas da nossa eleição, que acontecerá amanhã, dia 3, em todo o estado da Bahia. Contando aqui com o apoio inestimável do companheiro Júlio César, conhecido internacionalmente como JD, que nos apoia neste hangout. Pode falar. Mas, na realidade, estamos aguardando as inscrições e tal. Dos espectadores, aguardando as respostas. Temos algumas perguntas que nos foram feitas antes do próprio hangout. E estamos aguardando exatamente a participação de colegas para que nós iniciemos, já com alguns espectadores do JD. Aparece aqui na nossa tela. Nós, portanto, estamos aguardando as quesitações para que possamos respondê-las. Ok? Alguém me ouve? Para falar, só digitar no chat ao lado para fazer perguntas. Para as perguntas, basta a digitação no chat ao lado, para que nós comecemos, então, a responder. Vemos aqui que já temos alguns colegas inscritos, pelo menos já possivelmente nos vendo ao vivo. Então, esperamos os questionamentos aqui no chat ao lado, para que haja um pronunciamento da nossa parte. O César tinha nos feito uma pergunta, César. Eu só estou esperando que você digite alguma pergunta, César, para que nós procedamos exatamente à resposta, César. Digite algo. Nos chegou via e-mail uma pergunta de Moacir Mesquita acerca do tempo em que a Chapa 1 está no mandato. O Moacir Mesquita, eu tenho a lhe responder o seguinte: em 2003, eu fui oposição à, então, situação, e a categoria de corretores de imóveis nos elegeram. Eu digo nos elegeram porque, na realidade, este pleito ele envolve 54 corretores. Desses 54 corretores, é designado por eleição posterior
presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Então, a diretoria do Cresce é composta por 7 corretores de imóveis. E, na ocasião, eu fui distinguido, mediante eleição, como presidente da autarquia. Então, de 2003 a dezembro, 31 de dezembro de 2015, eu presidi o Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis Bahia. Neste momento, houve uma nova eleição e fora eleito o Samuel Arthur Prado. O Samuel Prado foi eleito da primeira vez para presidir a autarquia de 2006 a 2008. E daí se sucederam outros mandatos por falta absoluta de concorrência. Depreende-se que toda a categoria de corretores de imóveis estavam satisfeitos com a gestão, até porque, quando ingressamos, nós encontramos o Cresce em sérias dificuldades financeiras, legada pela administração anterior. E contamos com um apoio inestimável de um corretor de imóveis que preside o Cresce de Goiás, Oscar Hugo Monteiro Guimarães, que nos socorreu financeiramente a título de empréstimo para que nós superássemos aquela dificuldade. E hoje nós contamos com um Cresce em condições super interessantes. Por quê? Porque o presidente Samuel Prado e sua diretoria empreendeu nestes anos de trabalho o que está determinado em normativos, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por se tratar de uma autarquia pública federal, os procedimentos hoje são indispensáveis. Então, neste momento, houve um certo posicionamento onde se deu foco à cobrança de dívidas ativas e tudo mais, e, por fim, recentemente, se deu o tal do boom imobiliário com o ingresso de vários profissionais no segmento imobiliário como corretores de imóveis. Este ingresso gerou recursos e hoje o Cresce conta com uma condição tranquila do ponto de vista financeiro. E aí uma série de argumentos são suscitados pela oposição, a chapa opositora, de maneira, às vezes, até inconsequente. Eu imagino que se pronunciam com total desconhecimento. E, como eu sempre digo, quem tem conhecimento tem poder. Quem tem informação, seguramente, também. Então, hoje, nós estamos numa condição tranquila, no sentido de termos equilibrado tudo e sermos referência e, às vezes, apontado como paradigmas no cenário de autarquias no Brasil. O Samuel, neste tempo em que se dedica à administração do Conselho, teve problemas de saúde, e, com as graças de Deus, conseguiu superar tudo. E agora, nesta fase que se aproximava, ele não tinha mais intenção de dar continuidade ao belo trabalho que vem realizando, mas houve uma aclamação. Como eu disse anteriormente, o Conselho ele é formado por 54 corretores de imóveis eleitos. Então, houve uma unanimidade no sentido de que o Samuel assumisse mais um mandato para cumprir a missão já delineada ou já iniciada da construção da nova sede. Terreno adquirido, pago, tivemos uma série de percalços, porque com a mudança do gestor público municipal, vale dizer, o prefeito da cidade de Salvador, ocorreram alterações significativas nas regras de construção. E hoje, superado isso, os 54 corretores entenderam que a prudência ou seria de bom tom que o Samuel desse mais uma parcela de contribuição para concluir exatamente esta missão. De forma que amanhã
dia 3 de setembro, contamos com a sensibilidade dos corretores que acompanham essa evolução e saibam discernir o que é continuismo. O Samuel se dispôs a indicar ou que algum dos nossos pares se apresentasse para dar continuidade a esse trabalho e, como eu disse e repito, por aclamação, ele terminou aceitando o desafio, porque o Samuel é movido a desafios. E nós, por sua vez, contamos com o apoio deste grupo, composto de 53, excetuando o presidente, e estamos exatamente nesta luta para continuarmos a ver os trabalhos se desenvolvendo de maneira muito satisfatória. Nós temos 9 espectadores e aguardando as questões que surjam ao vivo para que nós as esclareçamos. Pronto, chega aqui uma questão ao vivo do corretor Nivaldo Lopes, que pergunta, ou pede para que eu justifique por que ele deve votar na chapa 1. Nivaldo, não sei se você teve a oportunidade de ouvir o quanto eu discorria, mas, repetindo, em 2003, eu fui oposição à situação e a categoria de corretores de imóveis me elegeu presidente do Conselho. Eu exerci um único mandato, de 2003 a dezembro de 2005. A partir daí, houve nova eleição e o presidente Samuel Prado foi eleito. Comentaram das dificuldades em que nos deparamos ao assumirmos o Conselho. Dificuldade financeira, dificuldade para pagarmos, honrarmos com o 13º naquele ano. E o Samuel muito habilidoso, ele tem um bom relacionamento, independente de um conhecimento vastíssimo acerca da nossa legislação. Nesse momento, identificamos o presidente do CRES de Goiás, que espontaneamente, entendendo as dificuldades que atravessávamos, nos deu o apoio. E de lá para cá, tudo se sucedeu de maneira democrática. Agora, se aproximando o final dessa eleição, o Samuel nos notificara da sua intenção em concluir toda a sua dedicação neste mandato. E por aclamação, os 53 corretores de imóveis que compõem a chapa eleita o aclamaram e o desafiaram para que ele continuasse mais essa gestão, objetivando concluir um anseio antigo da categoria, que é termos uma sede que nos gere uma dignidade. Hoje, o senhor Nivaldo, com certeza, já teve a oportunidade de estar na nossa atual sede e sabe da dificuldade para se estacionar um veículo. O auditório, outrora concebido com esta finalidade, teve o espaço ocupado para gerar novas dependências, ou seja, o CRES cresceu. E nós estamos imbuídos exatamente de darmos continuidade. Eu já disse, não tenho pretensão a me candidatar à presidência do CRES. O presidente atual, Samuel Prado, pensou em desistir e, atendendo ao clamor da categoria, ele, então, aceitou mais esse desafio. Por estes motivos, nós estamos conclamando os colegas corretores de imóveis baianos para que nos deem mais um crédito de confiança para que nós concluamos missões que já estão a caminho. Não foram concluídas por questões eminentemente técnicas, inclusive atribuído à mudança na administração pública quando o ex-prefeito
teve a sua eleição encerrada e sucedida pelo atual prefeito, que modificou as regras na prefeitura. Hoje nós temos um terreno pago, projeto aprovado e só aguardando a decisão desta eleição que acontecerá amanhã, para que nós, então, com as graças de Deus, passemos a dar continuidade ao que nós paralisamos. E estou à sua disposição, Nivaldo Lopes, para informações suplementares. Chega aqui uma pergunta do Ricardo Costa. Boa noite, Nilson. Parabéns pela iniciativa. Sou Ricardo Costa, de Feira de Santana, e gostaria de saber quais as competências do presidente e delegados. Ricardo Costa. Ricardo, o presidente, uma vez eleito, ele está susceptível, ele está vinculado a uma série de procedimentos, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal. O CRES é uma autarquia pública federal e, portanto, o seu gestor, muitos ignoram, mas quando você assume, como foi o caso, a experiência que eu tive, e falo de cátedra, essa experiência que eu tive que, na ocasião, apresentar a minha declaração de imposto de renda, tanto no início do meu mandato, como ao final do mandato. Então, é uma coisa realmente muito séria. Com relação às delegacias, o delegado é a pessoa de confiança do presidente. E, na ocasião, eu, na condição de presidente, reconheci como muito importante a postura do cidadão, do corretor de imóveis, Joilson Nunes, e foi distinguido para essa missão que vem desempenhando com exímio absoluto. Eu imagino que o novo presidente, uma vez reconduzido, o Samuel Prado, deva mantê-lo, porque o Nunes é uma figura de extrema importância, não deixando de destacar a importância dos demais delegados. O Geraldo de Ilhéus, o Bandeira de Vitória da Conquista, Sávio. Hoje nós temos 10 delegacias com delegados pinçados a dedo. Por quê? É uma dedicação. Pasmem, nem o presidente, nem o diretor, nem o delegado, nenhum destes abnegados companheiros tem remuneração específica. São cargos honoríficos. Portanto, imagino que tenha respondido à sua quesitação, Ricardo. E me coloco à disposição dos demais companheiros que façam questionamentos. Até chegar a pergunta. Houve um questionamento aqui acerca de um período em que eu estive na presidência, o delegado Francisco Boamorte. O Francisco Boamorte, eu tive um problema sério com o mesmo para convencê-lo a ceder o lugar ao atual delegado, porque a sua idade já mostrava sinais de merecimento para que o mesmo descansasse depois de muitos anos de dedicação. E o Francisco, mesmo sem estar delegado, vem representando um papel de fundamental importância pelo seu equilíbrio lá na região de Itabuna. E eu quero aproveitar esse espaço aqui para fazer um desafio a você, corretor de imóveis que me ouve. O desafio se funda no seguinte: independente da eleição de um número de corretores, como eu já disse aqui, 54, nada impede que estes que não façam parte da chapa contribuam. Eu acho salutar a oposição, até porque eu estou na condição de conselheiro eleito partindo de oposição. Agora, foi uma oposição sistemática, uma oposição responsável, sem mentiras,
mostrando exatamente as mazelas que precisavam ser revistas. O que nós não estamos observando na campanha atual, com inobservância a uma série de regras impostas. A exemplo, eu não poderia estar tendo essa iniciativa aqui, tipo, num site de uma empresa. Essa iniciativa é iniciativa de um corretor de imóveis que se deu e continua se dando no meu e-mail pessoal, me valendo de um mecanismo público disponibilizado pelo Google, que é o Hangout On Air, para que traga os esclarecimentos necessários. Então, o que é que nós estamos observando nesta campanha onde estamos tendo uma oposição? Movimentos estranhos. O GT, tivemos conhecimento que partidos políticos, porque foram anunciadas passeatas, carreatas. Gente, não existe, como eu já disse e repito, remuneração para o mistério de um corretor de imóveis que esteja integrando este quadro que se propõe a uma eleição. Tivemos dias destes, lá em frente ao Cresce, um trânsito caótico em função de carro de sindicatos e capitaneado pela presidente do Sindicato de Corretores de Imóveis, a presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, gerando uma série de procedimentos contrários às normas eleitorais. Mas providências legais já foram adotadas exatamente para coibir a continuidade disso. Mas teremos como prazo final, como termo, exatamente o dia 3 de setembro, amanhã, de 8 às 17 horas, em todo o estado da Bahia, eleições para a nova diretoria do Cresce. De maneira que eu concito que os meus colegas sejam sensíveis, analisem e vejam que era o Cresce. E antes de 2003, quando eu fui eleito, para o Cresce de hoje. Retornando aqui ao Nivaldo Lopes, parabéns, Nilson, pelos seus esclarecimentos, conto com meu voto e apoio. Isto, sim, é demonstração de sensibilidade. Contamos com o seu voto, Nivaldo, não só com o seu, como aqueles outros que, sabedores que são dessa sua sensibilidade, da sua competência, com certeza, nos apoiará na condução de mais um desafio a ser assumido a partir da decisão da eleição que se dará amanhã. Forte abraço, Nivaldo, obrigado pela sua participação e continuo às ordens para esclarecimentos que se façam necessários. Eu tenho dito muito, eu não sei se todos sabem, porque eu tenho sido provocado, dizendo que eu me valho do conselho para poder vender os meus cursos. Senhores, eu aproveito esse espaço aqui para dizer-lhes que sou corretor de imóveis há mais de 3 décadas, já se aproximando 4 décadas, 30 de corretagem de imóveis. Destes anos, por força de opção, eu sou professor licenciado pela Universidade Católica do Salvador, e hoje coordeno um curso junto ao Instituto de Cultura Imobiliária, como outrora já coordenei o curso de gestão imobiliária disponibilizado pela Unifax. Pois é, eu me submeti a um concurso público para o quadro de docentes da Unifax. Uma vez aprovado, fui contratado como coordenador de curso e tive a felicidade de, na minha gestão, promover o reconhecimento pelo Ministério da Educação e Cultura do primeiro curso de gestão imobiliária no estado da Bahia. Inclusive, eu parabenizo aqui os gestores imobiliários daquela época, dentre eles, alguns que integram a oposição. Alguns eu até entendo os seus motivos, tá? Mas quero
aqui deixar claro que, independente de ser corretor de imóveis, eu sou professor, repetindo, licenciado pela Universidade Católica, sou advogado com especialização em direito imobiliário, outras especializações, e, por fim, agora, não podia deixar de ser diferente, depois de ter convivido na academia com vários colegas gestores imobiliários, eu, na primeira oportunidade que tive, me tornei discente. Saí da condição de docente para discente e me graduei em gestão imobiliária. Vale dizer, eu respiro o segmento imobiliário. E pelos anos que eu milito no magistério, gente, eu tenho suporte, eu tenho uma lista de ex-alunos, de corretores, dos eventos públicos independentes, sou palestrante em nível nacional, autor de livros voltados exclusivamente para o segmento imobiliário. Só se eu fosse desleixado, só se eu me valesse do desleixo, para não ter a relação das pessoas que confiaram participando de eventos comigo. De maneira que fique claro, eu não preciso da relação de corretores constantes ou inscritos no Cresce para divulgar os meus trabalhos particulares. Este hangout, por exemplo, aqui não tem nada a ver com o Cresce. Eu estou, nesse momento aqui, no estúdio do ICI, Instituto de Cultura Imobiliária, onde eu corro dentro, promovendo exatamente este hangout. Nilson Araújo, tenho aqui nas dependências do meu escritório, e aqui ao lado onde funciona o ICI, tá? Este espaço democrático para responder a tantos quantos nos questionem. Jogo aberto, perguntem e o professor responde. O cara comentou. Chega aqui nosso e-mail, agora, estou verificando aqui. Qual o salário de um presidente? Por que o presidente quer continuar presidente? Possivelmente este colega que nos questiona aqui não acompanhou alguns esclarecimentos anteriores. Mas eu me valho exatamente para esclarecer. Colega, os cargos nos conselhos de corretores de imóveis no Brasil são cargos honoríficos, portanto, não tem remuneração específica. Não tem remuneração específica. E tinha pontuado aqui, o atual presidente Samuel Prado, ele não queria mais dar continuidade porque já deu uma série de contribuições. Passou por dificuldades de ordem de saúde, graças ao bom Deus, se restabeleceu, e agora, se aproximando do final do seu mandato, por aclamação dos 53 corretores que foram eleitos juntamente com ele, totalizando 54, houve uma aclamação no sentido de que ele levasse a cabo o desafio da construção da nossa sede. Terreno adquirido, pago, projeto aprovado, só aguardando o resultado dessa eleição para que nós possamos dar continuidade a este anseio. E aí a oposição diz, olha, consultem os corretores não precisam de luxo. Gente, há que se distinguir o que é luxo. Há que se distinguir o que é luxo. Há que se distinguir o que é conforto e há que se distinguir o que é dignidade. Já pensou você ter que se dirigir à sua autarquia, não ter onde parar o carro? Agora, o Serviço de Trânsito, o Departamento de Trânsito, essa semana rebocou carro de vários colegas que foram lá regularizarem a sua situação para votarem, porque não tinha sinalização nas ruas vizinhas e, de maneira deliberada, esses carros foram revocados. A nova sede contempla N vagas de garagens, de maneira que vai ser uma conquista. Não é luxo, não é supérfluo, portanto, é uma questão de dignidade e de necessidade. Então, eu espero ter respondido a este colega que nos quisitara aqui acerca
do salário do presidente de Cresce e sua diretoria. Não há salário, são cargos honoríficos. Chegam perguntas aqui via e-mail e eu quero solicitar dos corretores que nos ouvem que mandem as perguntas aqui no chat ao lado para que fique uma coisa mais democrática, todos vejam as perguntas e, na medida do possível, eu as responderei. Tem aqui um colega que fez uma intervenção, por favor, JD, a intervenção no e-mail. Tem aqui, Paulo. Nilson, querido, em 2003 teve meu apoio. O nosso presidente Samuel está se perpetuando por longos anos e agora é um tempo novo de mudança, democracia e oportunidade para o nosso colega Walter. Fantástico questionamento. Eu te agradeço, inclusive, pelo voto de confiança que me fora dado em 2003, mas, antecedentemente, eu comentei aqui, o Samuel pretendia não dar mais essa colaboração à categoria. E, por unanimidade, o grupo. E olha que nós temos pessoas de extrema competência no grupo. Eu quero me reservar aqui, não nominá-los, porque, de repente, teria que nominar 53. Mas temos aqui, dentre os 53, que é muito certo, por exemplo, um Noel, uma Neuza Marques, e outros, Marcelo. Olha, um número significativo. É uma posição difícil. O Walter foi meu aluno, sempre tive uma relação cordata com ele, imagino que continue tendo, respeito à sua condição de opositor, porque outrora eu também já fui opositor. Mas a categoria decidirá. E decidindo, caso nós ou Samuel Prado seja conduzido para mais um mandato, eu convido o Walter para que se aproxime. A casa é nossa. A casa é nossa. O Alex Barros, meu aluno, meu amigo pessoal, compreendo as suas razões e de outros. Carmelita Bezerra, recentemente me disseram algo acerca desta sua opção que eu respeito, mas oportunamente estarei com todos estes. Tem um companheiro que está, digamos assim, com um fervor muito grande e às vezes até se excede, mas que eu lhe tenho uma estima muito grande, o Leôncio, esses dias eu tenho me comunicado com ele via e-mail, via Facebook, convidei-o para participar desse hangout e ele me disse que não participaria para não estar ouvindo besteira, asneira. Eu respeito a sua condição, fiquei triste, inclusive, porque o meu propósito é o melhor possível. Se estruturado, se organizado, se não houver desleixo e ainda houver tempo, acontecendo um hangout por parte de vocês, tenho certeza que eu me inscreverei e suscitarei as minhas dúvidas, até mesmo para balizar a competência ou a capacidade de vocês. Respeito o Walter Bonfim Filho, Alex e outros mais que integram o grupo, até porque o Cresce é nosso, companheiros. O Cresce não é da chapa 1 nem da chapa 2, o Cresce é nosso. Então a categoria decidirá sim. E se reconduzida à chapa 1, fica aqui o convite para que todos se aproximem, agora, evidentemente, revendo as suas posturas. A colega corretora de imóveis, Eliane Freitas, que tem se valido de espaços públicos para pontuar que eu tenho interesse em continuar no Cresce para estar negociando os meus produtos. Ora, Eliane, é público. O presidente Samuel Prado pediu-me para não locar auditórios em um evento que nós iríamos praticar, para que procedêssemos o aluguel de um espaço belíssimo que tem no nosso sindicato. Sou sindicalizado.
fui vice-presidente do sindicato, fui candidato à presidência do sindicato, em que disputei o pleito com a presidente Eliene, fui derrotado, mas não foi por isso. Todas as minhas palestras, todos os movimentos públicos em que eu estou envolvido, eu sempre pugno pela importância do sindicato. Agora, de maneira honesta, de maneira lídima, sem agredir absolutamente ninguém. Existem rumores que o sindicato atravessa uma fase difícil, já se cogita, eu ouvi dizer que já se desfez de alguns bens. Por conta disso, eu sensível a isso, fiz um ensaio alugando um espaço que vocês têm para promover um curso e, no entanto, fui mal compreendido porque sou atacado. Eu, inclusive, isso me foi dito pelo Leôncio e eu respondi ao Leôncio, eu digo, olha, Leôncio, eu sinto muito. Eu não assisti ao programa, mas o Leôncio que afirma publicamente, está no Facebook, que a presidente do sindicato anda denigrindo as minhas iniciativas. Mas, perdoável, eu até imagino que no calor irrefletido de uma eleição se dê a estes exageros indignos. Vemos aqui que existem companheiros participando do Hangout e não chegam perguntas. Perguntas têm chegado aqui via e-mail. Eu peço que vocês produzam ou elaborem as perguntas aqui no Hangout, porque todos terão acesso ao conteúdo das mesmas. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos aproveitar esse espaço, que é um espaço onde nós estamos nos doando, né? Nos doando, isso implica numa série de coisas, e não podemos desperdiçar exatamente este espaço. Então, vejamos aqui outras perguntas. Via e-mail. Dona Margarida nos questiona aqui acerca dos cursos promovidos pelo Instituto de Cultura Imobiliária, se eles são legítimos ou se tem amparo legal. Dona Margarida, tenho a lhe dizer o seguinte, o empresa constituída com essa finalidade, elaborar e promover eventos voltados para o segmento imobiliário, de maneira que é lídimo as iniciativas disponibilizadas pelo ICI. Hoje existe uma grade grande de cursos. Agora, recentemente, agora não, esse mês agora nós vamos ter um curso, não, melhor, workshop de HP 12C, proferido por um professor, foi meu aluno, na Unifax, Antímio Salt. O Antímio já me promove esses cursos há muitos anos e sensível aos projetos do Cultura Imobiliária, ele estará disponibilizando este curso no mês de setembro. Agora, recentemente, no final de agosto, promovemos um curso de administração e locações urbanas, onde eu tive a oportunidade de ser um dos instrutores, fazendo intervenções pelo script montado pelo Instituto de Cultura Imobiliária, e o Noel Silva, hoje um dos maiores administradores no estado da Bahia. Hoje identifica-se como um dos maiores administradores em locação urbana, a N Nova, em que o Noel Silva é diretor, e o José Alberto Imóveis. Por coincidência, estes corretores bem-sucedidos integram a diretoria ou a chapa que concorre ao pleito amanhã, dia 3 de setembro. Qual o pecado em um corretor bem-sucedido estar disseminando conhecimento? O José Alberto
E a avaliação do curso foi de extrema importância. No último dia tivemos um aluno que não perde um curso nosso, o Joaquim, eu inclusive estou estranhando que não estou vendo o Joaquim escrito aqui no Hangout, que ele sempre nos questiona bastante, mas fica aí a resposta a este e-mail. E continua à disposição. Aqui no bate-papo em grupo, nada aparente. Deixa eu verificar aqui os nossos e-mails se chegam mais alguns questionamentos. Aqui agora Vamos ver aqui, por favor, veja aí qual o e-mail. O companheiro Leôncio entra aqui. Ô, Leôncio, boa noite. Eu vou pedir que você faça essas quesitações aqui ao lado no bate-papo em grupo, porque todos têm acesso aos questionamentos. Eu, na medida do possível, estarei respondendo a todos. O Leôncio nos questiona. Gosto de debate. Aí você fala o que quer. Aliás, não tem 10 pessoas te assistindo. E quantos corretores têm aptos a votar? Aptos a votar. Poxa, eu agora, quando eu vi esse aptos a votar aqui, eu fiquei meio estarrecido, porque aptos grafado com H. H, aptos. E talvez não seja por isso que você ou esteja com receio de fazer as quesitações aqui. E bom, não tem esses tantos. Chegando aqui, N questionamentos via e-mail. Então, eu, sinceramente, Leôncio, não sei te informar quantas pessoas estejam, neste momento, envolvidas neste Hangout. Mas aqui na tela mostra que isso é público, todos estão vendo, 6 espectadores. Chegando aqui perguntas que eu tenho evitado respondê-las via e-mail, mas como é um espaço, né, democrático, por quê, Leôncio? Eu lhe desafio. Faça pergunta e você terá resposta. Então, é um debate de alguma sorte. Agora, infelizmente, eu não tenho disponibilidade para estar em situações determinadas, porque eu vivo dos meus negócios, tá? E o tempo é sagrado. Hoje eu me dediquei para fazer esclarecimentos de vários que estavam chegando, sempre via e-mail, independente dos ataques, que são altamente compreensíveis em função do contexto. Tá? Mas o Leôncio, eu fico feliz, porque você disse que não ia entrar e está participando. Tá? Está participando. Mas me coloco à disposição, Leôncio, para responder às suas quesitações. Chegou aqui um questionamento da Cristiane. Cristiane fala aqui. Deixa eu ver, Dona Margarida, ok. Para suavizar as suas colocações acerca de estruturas gramaticais. Cristiane, eu realmente peço desculpas, talvez tenha sido um excesso, mas este colega, ele tem, no calor da eleição, ele tem se excedido um pouco, e quando eu li aqui, eu tomei um susto. Então, eu respondi por susto, mas seguramente eu peço desculpas, inclusive ao próprio Leôncio,
no comentário que eu fiz lá. Eu espero que eu me contenha em não continuar nesse ritmo, mas continua o desafio no sentido de que o amigo Leôncio, o colega, melhor dizendo, nos questione, que nós responderemos, sim. Gabriel Brasil. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel. Como eu já disse, eu estou vendo aqui, está escrito no Hangout. Vimos aqui uma quesitação do Nivaldo, Ricardo Costa, Nivaldo novamente, Daniel Brasil nos cumprimentando e nos dando uma boa noite. Eu estou respondendo, Gabriel, e aguardo as suas quesitações. Eu, agora há pouco, dei uma entrevista na rádio de Teixeira de Freitas, a pedido do Flávio Guimarães, que é corretor de imóveis também e dirige um programa na rádio, onde tem uma audiência fantástica. E foi anunciado este evento aqui, o Hangout, de maneira que é um espaço, Feira de Santana. O Joilson me perguntou, e eu não sei se está acontecendo, mas o link está disponibilizado no Facebook. Basta vocês acessarem o link e ter um acesso direto ao programa. O Gabriel complementa aqui: moro em Santo Amaro, Bahia, e existem há décadas alguns falsos corretores na minha cidade. Gabriel, quando eu fui presidente, nós fizemos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, que vem nos prestando um apoio significativo, só que o nosso estado é muito grande. Observem que vencemos uma série de desafios. E essas pontuações feitas no tocante à fiscalização, ela tem sido acirrada na medida do possível. Nós encontramos o CRES com 3 delegacias apenas. Hoje temos 10 dando apoio exatamente às fiscalizações todas que são possíveis. Então, fica exatamente aí esta colocação. Mas o Gabriel, ele tem aqui: como combater esses picaretas, professor? Gabriel, talvez você não saiba, mas hoje nós temos mais de 1.000 ações criminais junto ao Ministério Público, envolvendo falsos profissionais e, pasme, Gabriel, a profissionais que facilitam a esses falsos profissionais o exercício legal da profissão. Então, é uma questão de consciência. O corretor ele tem que estar atento para não estar promovendo situações que estimulem o exercício ilegal. Tipo, está prometendo uma participação nos honorários, quando da realização do mesmo, a pessoas que não são corretoras de imóveis. Então, isso é um grande problema que nós estamos atentos, e o Ministério Público também, Gabriel. Mas continuamos as ordens para outros esclarecimentos. Nos chega aqui uma pergunta, Dona Angélica, perguntando, eu imagino que seja corretora de imóveis, porque não se identifica, não coloca o CRES, chegou aqui no nosso e-mail. Qual o período, quantas vezes o corretor de imóveis pode ser presidente eleito? Dona Angélica, não existe limitação. A limitação, ela é dada pela categoria, que no momento que entende que está havendo uma malversação, que está havendo uma má condução nos trabalhos da autarquia, vota-se pela paralisação daquele grupo, que eu tenho certeza que não acontece conosco, pela trajetória pública que está aí posta, tá? Diferente do sindicato. No sindicato existe um limitador.
o presidente eleito ele não pode exercer mais de 2 mandatos. Ao cabo do segundo mandato, tem que haver eleição de um novo presidente. Temos exemplos de presidentes de conselho de corretores de imóveis no Brasil que conduziram a autarquia durante mais de 10 mandatos. Bom, se o mandato se dá por 3 anos, 10 anos implica em 30 anos de mandato. E a categoria, no momento que entendeu que aquilo era uma extrapolação, alterou e colocou na gestão da autarquia um novo colega eleito legitimamente. São Paulo, o presidente do CRES de São Paulo faz um trabalho de excelência com repercussão para todo o Brasil, e agora já ocorreram as eleições recentemente, chapa única, eleito por aclamação, à unanimidade. Goiás, da mesma forma, Amazonas e outros estados. Eu, quando me tornei opositor diante dos equívocos que estavam sendo procedidos. A autarquia estava em sérias dificuldades, quebrando, e nós conseguimos reverter este quadro. De maneira, dona Angélica, que não existe limitação para a eleição de presidente de CRES. Portanto, fica por decisão da categoria esclarecida, que dia a dia melhora o seu nível, e nós esperamos, sinceramente, que haja a recondução do atual presidente, que vem fazendo uma exímia gestão, para que conclua mais esse desafio da nossa nova sede, aqui na Rua Metódio Coelho, na região do Cidadela, próximo ao Iguatemi. Aguardamos mais questões. Companheiros, este hangout que nós nos aproximamos da sua finalização teve início pontualmente, como previmos, às 20 horas e com o término previsto para as 21 horas. Estou vendo aqui no nosso relógio do computador, são 20 horas e 53 minutos, portanto, restando 7 minutos para o encerramento do mesmo. De sorte que, nestes 7 minutos, como programado, eu continuo à disposição de quantos queiram esclarecimentos à véspera de um momento de extrema importância para os corretores de imóveis do estado da Bahia. Este hangout, com as questões que foram suscitadas, o YouTube e o Google disponibilizam para que seja assistido num outro momento fora dessa programação. Esta iniciativa se deu de maneira deliberada, muita gente nos procurando para esclarecimentos, e eu, enquanto corretor de imóveis, integrando a chapa 1, aliás, aqui, a chapa 1, eu me dispus a fazer esclarecimentos públicos. É uma contribuição nossa, independente de qualquer coisa. De forma que, restando agora 6 minutos, eu continuo à disposição nesses momentos finais. Chega aqui um questionamento de Marivaldo, de Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus.
como ou quando terá eleição para delegado em Santo Antônio de Jesus? Bem, como eu repeti, ou como eu disse anteriormente, vou repetir. O cargo de delegado é designado pelo presidente eleito. É um cargo de confiança do presidente. No caso específico de Santo Antônio de Jesus, o Fábio Braga, do logo nome, o Fábio Braga vem fazendo um trabalho significativo na cidade, trazendo sintonia com um momento crescente dos negócios imobiliários naquela cidade. Então, o Fábio Braga, com o acúmulo de lançamentos que ele se encontra envolvido, eu espero que ele continue tendo tempo para se dedicar ou doar-se, como vem se doando, aos corretores de imóveis, não só da região, como da Bahia. Então, não existe, respondendo, limite para tempo. É evidentemente que, havendo mudança de diretoria, os novos diretores elegerão o seu sucessor. Entra aqui eu tenho pedido para as pessoas postularem, mas está no Facebook, está aqui. Boa noite, doutor Nilson Araújo. Estamos aqui em Santo Antônio de Jesus, acompanhando as eleições, e gostaria que você explanasse para nós se o presidente tem autonomia para reduzir a anuidade. Fábio Braga, excelente questionamento. Companheiro, eu já disse, o CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, é uma autarquia pública federal. Portanto, inclusive, vinculado ou adstrito ao Tribunal de Contas da União. O presidente Samuel Prado, em plenária deliberada em Brasília para determinar a anuidade de anos anteriores e este, se insurgiu por diversas vezes, pugnando pela manutenção ou mesmo congelamento destes valores da anuidade. Mas existe lei própria, Fábio Braga. E existe lei que não permite a diminuição deste valor. Portanto, há um normativo. E o presidente, Samuel, no caso em questão, uma vez quisitado, ele atende aos ditames legais. Portanto, respondido. Já sei, inclusive, porque a chapa de oposição anuncia que, uma vez eleita, reduzirá a anuidade. Impossível. Isso é uma promessa, eu tenho tranquilidade de dizer, uma promessa eleitoreira. Então, para aqueles corretores desavisados, olho aberto, olho vivo, porque isto não é possível, infelizmente. Chega aqui uma pergunta do companheiro que já quesitou aqui, Gabriel Brasil. Professor, me perdoe, me chama Gabriel Brasil, Cresce Bahia, sou recém-formado e já estou nos plantões diários junto à imobiliária a qual trabalho. Vejo diariamente Santo Amaro versus Salvador. Qual proposta para aquisição de automóveis com isenção de impostos para corretores? Sei que já tem convênio junto a planos de saúde, etc. Gabriel, muito lutamos, muito lutamos, mas este pleito, ele depende da Assembleia Legislativa, depende dos políticos, depende de Brasília. E por dificuldades extremas, o presidente Samuel conseguiu firmar, como outros presidentes, porque, Gabriel, jogo aberto. Quando acontece uma coisa boa no Brasil, os demais presidentes copiam, porque não há pecado em copiar o que é bom. Vilmar Pinto, em Alagoas, tem um convênio fantástico com a Fiat, chegando a obter 20% de abatimento na aquisição de veículo por corretor regular com a sua condição. Aqui na Bahia, salvo engano, não sei se persiste, mas o Samuel, o atual presidente, tem um convênio com a Honda, com um percentual expressivo
para o corretor que queira adquirir um carro Honda. Então, enquanto nós não conseguimos, Gabriel, esta intenção juntamente junto ao poder público, através dos políticos, nós, por iniciativas direcionadas a essas concessionárias, temos conseguido essas benesses fantásticas. Portanto, veja que nós temos convênio com a Fiat e temos convênio também com a Honda, aqui na Bahia. Cadê aqui o... Bem, senhores corretores de imóveis, como previsto dentro da nossa programação, demos início às 20 horas, previmos o encerramento às 21. Não sei se está havendo alguma dificuldade no acesso à nossa programação. O fato é que já passam das 21 horas e tem mais perguntas aqui, eu vou responder porque o tempo nos permite, e se houver uma mudança, a gente vai continuar. Viajo diariamente, tal. Gabriel, continua. Pois carro é ferramenta de trabalho. Concordamos, Gabriel. Obrigado e boa sorte, professor. Publicamente, Gabriel, nós lhe agradecemos e concitamos a sua sensibilidade para que nos dê um voto de confiança, votando na chapa 1, para que nós continuemos com o desempenho dos nossos projetos já em andamento. Me parece aqui uma notificação de um corretor que diz que está tendo dificuldade para conseguir acessar ao Hangout. Eu vou pedir aqui um intervalo só para consultar aqui ao nosso comandante qual o link exato para divulgar aqui para vocês. Por favor, só um instante. Olha, para esse corretor que disse da dificuldade de acesso ao Hangout, o link foi disponibilizado pelo Facebook, né? Ou o YouTube? YouTube também. De forma que dentro da nossa programação, quem sabe, em outra oportunidade, teremos esse espaço para estarmos laborando. Independente disso, eu quero aproveitar esse espaço e, como um dos coordenadores do ICI, Instituto de Cultura Imobiliária, ninguém cala minha voz, ninguém cala minha voz. Eu não posso estar preterido aqui de falar de negócio para aqueles que nos queiram ouvir. Instituto de Cultura Imobiliária, sim, um instituto voltado para a produção de cursos e eventos com o objetivo corretores de imóveis. Este Hangout foi uma experiência fantástica. A partir de outubro, o JD estará disponibilizando semanalmente, nós vamos estar divulgando com bastante antecedência eventos dessa natureza, ao vivo, gratuitamente, tirando dúvidas acerca de diversos temas. Como disse no início, como eu me apresentei, sou corretor de imóveis, professor, licenciado pela Universidade Católica, advogado com especialização em direito imobiliário, advogado militante, e estaremos com autor de livros voltados para o segmento imobiliário. Então, a partir de outubro, nós estaremos com hangouts regulares, voltados para a categoria, sem falarmos em eleição nem em política partidária, voltados exatamente para somar, para trazer conhecimento, trazer esclarecimentos aos corretores de imóveis
que militam. Gabriel, de maneira muito autêntica, disse estar iniciando na profissão. Gabriel, se ligue aí na nossa programação do ICI, Instituto de Cultura Imobiliária, que nós logo estaremos disponibilizando informações valiosíssimas para corretores que chegam agora para a nossa profissão. Antes de encerrar, chegando aqui uma notícia uma pergunta que ouviu dizer acerca de um curso não é de matemática financeira, mas de uso da HP 12C. Agora, dias 16, salvo engano, 17, nós estaremos contando com o apoio do professor Antímio Salt, que estará disponibilizando informações preciosíssimas para o corretor de imóveis que ainda não teve a oportunidade de aprofundar os seus estudos e o manuseio da máquina calculadora HP 12C. Então, se liguem na programação do ICI, nós estaremos divulgando com calma a partir depois das eleições, evidentemente, porque eu estou solidário com o nosso presidente Samuel Prado, e amanhã é um dia de apoio à categoria de corretores de imóveis, dizendo, mais uma vez, contar com o apoio e acessibilidade e o voto na chapa 1, para que nós continuemos um trabalho belíssimo que o presidente Samuel vem empreendendo nos seus mandatos pretéritos. Então, agora, em outubro, mais um curso de máquina HP 12C. E, nesse instante, às 21h06, nós encerramos aqui a nossa participação, desejando a todos um sono reparador e tranquilo, uma noite tranquila e sensibilidade para que amanhã decidamos com inteligência. Chapa 1. Boa noite, senhores. Até mais.